Olá pessoal, bem-vindos ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Essa é a terceira aula da unidade 18 e nessa aula nós vamos aprender acerca do Rifil e o que o Rifil significa, o que ele expressa, né? E também quais são os paradigmas de todas as conjugações verbais do verbo Rifil. Bom, vamos começar então com o que o tronco Rifil expressa. Em primeiro lugar, nós aprendemos que o tronco Rifil expressa uma ação causativa. O que isso significa? Bom, existe o que nós chamamos a ação causativa própria, né, propriamente dita. Isso é, por exemplo, com a raiz kof resh bet, nós temos no kal, karav, significa ele se aproxima, né? Já hik riv, que seria a forma 3ms do Rifil perfeito, significa ele traz para perto. Por quê? Porque se você vem para perto, causar alguém a vir para perto é trazer para perto, né? Trazer para perto pode ser até aconchegar ou oferecer, né? Esse verbo é utilizado várias vezes. Essa raiz é utilizada no Rifil várias vezes para falar de oferecer um sacrifício. Por quê? Porque você está trazendo alguma coisa para perto do altar ou para perto de Deus. Mas existe também a ação causativa chamada declarativa. Por exemplo, com a raiz kof dalet shin, que significa ele é santo no kal, quando nós escrevemos essa raiz no Rifil, no perfeito 3ms, o verbo será hikdish. Hikdish significa então não causar a ser santo, mas declarar a ser santo. A não ser que isso é no caso de Deus. Se Deus está fazendo essa ação, ele está causando a ser santo, ele está santificando, por assim dizer. Mas é possível também que essa raiz significa declarar a ser santo. Note então que existem duas formas de se traduzir esse verbo. Uma seria declarar a ser santo, a outra seria santificar. E note que santificar é o mesmo que o factitivo que nós já aprendemos com o piel, né? Então, o verbo kidesh significa santificar. Assim também o verbo hikdish pode significar santificar ou declarar santo. O tronco Rifil também pode expressar uma ação factitiva, como nós acabamos de ver, né? Hikdish realmente é uma ação factitiva, tornando um verbo intransitivo, ele é santo, em um verbo transitivo. Ele santifica alguma coisa. Mas temos também o exemplo da raiz gimel dalet lamed, que significa ser grande, né? Bom, no kal, gadal significa ele é grande. Já no Rifil significa ele engrandece, ou ele causa a ser grande. Mas notem que Higdil também pode ser traduzido até mesmo como eu acabei de dizer, no declarativo. Ele declara alguém a ser grande, né? Quando eu engrandeço a Deus, engrandeço o nome de Deus, eu estou declarando que o nome de Deus é grande. Essa ação factitiva está ali nas margens daquela mesma ação declarativa. Tá bom? Agora, certas raízes no tronco Rifil têm significados exclusivos ao tronco Rifil. Por exemplo, a raiz Shin Lamed Kaf. Porque essa raiz não existe no Kal perfeito 3ms, Shalar. Na verdade, não existe no tronco Kal. A raiz Shin Lamed Kaf existe apenas no tronco Rifil e no tronco Rufal. Então, no tronco Rifil, Hishlir significa ele envia, ele lança ou ele joga. E notem que isso não tem nenhum significado causativo, né? Por quê? Bom, porque certas raízes simplesmente têm significados que são exclusivos ao tronco Rifil. Um outro exemplo é o exemplo da raiz Gimel Lamed He. Essa raiz é a raiz que nós já usamos, né, para aprender os paradigmas dos verbos Lamed He. E essa raiz sim existe no tronco Kal. Galá significa ele descobre ou ele revela. Já no Rifil, Higla
não vai significar ele causa a descobrir. Higla vai significar ele leva ao exílio ou ele deporta, tá bom? Então, notem que algumas raízes terão significados exclusivos. Eu vou tentar, nas aulas do vocabulário, apontar quais são essas raízes, quais são os significados exclusivos às raízes, mas não se preocupem muito com isso. Em geral, traduzam o tronco rifil expressando uma ação causativa ou factitiva, tá bom? E lembrando também que o tronco rifil expressa a sua ação na voz ativa. Em outras palavras, o sujeito faz ou pratica a ação. Ele não recebe a ação, tá bom? Então o tronco rifil expressa uma ação causativa com uma voz ativa e ele apresentará o quê? Em primeiro lugar, o prefixo re. O prefixo re, como nós vemos aqui no rifil perfeito 3ms, virá antes da raiz e também aqui está o padrão vocálico do tronco rifil. Na terceira pessoa da conjugação perfeita, masculina e feminina do singular e comum do plural, o padrão vocálico que nós teremos é esse aqui, o prefixo re, como nós acabamos de ver, a vogal hirek, seguido pela vogal sheva, seguido pela vogal hirek yod. Agora notem aqui que esse yod aqui não é um afixo, né? Ele não é uma consoante, mas, como eu disse antes na introdução a essa unidade, hirek yod é um som vocálico, é aquela vogal estendida. Agora, na primeira e segunda pessoa da conjugação perfeita, nós teremos uma vogal classe A, em vez do hirek yod, nós teremos o patar, tá bom? Na conjugação imperfeita, nós teremos um patar, seguido por um sheva, seguido por uma vogal classe I. E notem aqui que o prefixo que nós temos na conjugação imperfeita será o prefixo da conjugação e não do tronco rifil. Por quê? Porque o prefixo re será substituído, ele cederá o seu lugar ao prefixo da conjugação imperfeita, que é mais forte do que o prefixo do tronco rifil. O prefixo do tronco rifil é apenas um re e o re é bem fraco na pronúncia da língua hebraica. Agora, mais uma coisa, antes de nós começarmos aqui, notem que não há um dagesh, né? O nifal tem um dagesh aqui, o piel tem um dagesh aqui, e notem que o rifil nunca apresentará um dagesh. Isso já nos ajuda a distinguir o rifil de outros troncos. Vamos começar então vendo o paradigma do rifil perfeito. Esse é o paradigma do rifil perfeito para os verbos fortes. Aqui está o rifil perfeito 3ms, hiktil. Quais são as formas diagnósticas? Bom, primeiro o prefixo re, o hirek e o hirek yod aqui, na posição da vogal temática, né, aquela vogal tronco. Aqui então está todo o paradigma. Não vou estudar tudo um por um com vocês, mas notem aqui que na terceira pessoa nós temos o hirek yod, tanto no 3ms quanto no 3fs quanto no 3cp, né? E notem que nós temos um patar para todas as demais pessoas, gêneros e números, no lugar da vogal tronco. Além disso, nós temos, é claro, os mesmos sufixos que nós já aprendemos para a conjugação perfeita, e o resto seguirá então essa forma. Lembrem-se daquele padrão vocálico que cabe em todas as formas aqui. Nós temos o hirek, nós temos o sheva, e depois, na terceira pessoa, o hirek yod, e nas segundas e primeiras pessoas, nós temos o patar. Tá bom? Então, hiktil, hiktila, hiktalta, hiktalta, hiktalti, hiktilu, hiktaltem, hiktalten e hiktalno. Vamos então ao rifil imperfeito. O rifil imperfeito no 3ms é yaktil, yaktil. Notem aqui que, diferente de qualquer outra conjugação imperfeita em qualquer outro tronco que nós já vimos até agora, o rifil imperfeito sempre começará com um patar, tá bom? Ele não começará com um hirek, ele não começará com um sheva
ele começará com um patar. Aqui então estão as formas diagnósticas, primeiro esse patar e depois, é claro, o hirakyod, que já é aquela forma que nós esperamos no rifil. Aqui então estão as formas do o azul, é o kal imperfeito, e a fonte negra então representa o rifil imperfeito, que segue o que nós já aprendemos acerca das conjugações, né? Vocês notam aqui que os prefixos são os mesmos, todo o resto segue o que nós já esperávamos que seguisse. Agora então, a terceira pessoa masculina do singular será yaktil, feminina do singular e segunda pessoa masculina do singular será taktil, a segunda pessoa feminina do singular será taktili. Agora notem que existe um acento aqui, né? Não existe um acento no tikteli, do kala imperfeito 2fs. Mas existe esse acento aqui. Por quê? Bom, porque em vez de ter uma vogal reduzida, ou um sheva, nós temos uma vogal longa, ou estendida, né? O hirak yod. Então, por causa disso, o acento muda. Em vez de termos aqui o acento na última sílaba, nós temos o acento na penúltima. Taktili, tá bom? Actil, yaktilu, a mesma coisa aqui, por causa dessa vogal estendida, nós temos essa acentuação aqui na penúltima sílaba. Agora, a única mudança que nós teremos, em vez de ter um hirakyod no 3fs, no 3fp e no 2fp, nós teremos um tsere. Mas isso nós já esperávamos que essa vogal mudaria, né? E notem que mesmo com a mudança de um hirakyod para um tsere, a vogal continua sendo uma vogal classe I, né? Então, esse é o paradigma do rifil imperfeito. Note também outra coisa, que o Aleph aqui não tem nenhum problema ao levar o patar. Vocês se lembram que até mesmo no Kal, o Aleph sempre levava uma vogal diferente daquela vogal que era utilizada para todos os demais prefixos, né? Bom, no rifil imperfeito não. No rifil imperfeito, o patar é completamente aceitável ao Aleph. Vamos ver então o rifil imperativo e infinitivo construto. O infinitivo construto será haktil. Agora notem que o infinitivo construto é sempre construído, né, da forma 3ms do rifil imperfeito. A forma 3ms do rifil imperfeito era yaktil, então nós apenas tiramos aquele prefixo da conjugação, e como o prefixo da conjugação desaparece, o prefixo do tronco aparece de novo, é aquele prefixo re. Então nós temos haktil para o infinitivo construto. Normalmente nós teríamos a mesma coisa para o imperativo, porém, no rifil, o imperativo não será com hirakyod, mas será com um tsere. Então, haktel é a forma do imperativo masculino singular, e notem, todavia, que o tsere continua sendo uma vogal classe I, como nós acabamos de dizer, né? Então, aqui estão as formas do imperativo masculino singular, feminino singular, haktili, masculino plural, haktilu, e feminino plural, haktelna. A única forma que muda do paradigma do imperfeito é a forma do masculino singular, né? As demais formas todas têm as mesmas vogais temáticas e não mudarão essas vogais. A única coisa que muda, é claro, porque esses verbos são imperativos, é que eles não têm o prefixo do imperfeito, mas têm o prefixo do tronco, que é o prefixo re. Agora, o infinitivo absoluto terá a mesma forma do imperativo masculino singular, haktel. Eles serão idênticos e nós podemos distinguir essas formas, então, apenas pelo contexto. E o particípio será maktil. Notem mais uma vez que, assim como no piel e no pual, nós temos aquele prefixo mem. Por quê? O prefixo mem, como eu disse, do piel, de agora em diante, será aquele prefixo que é o prefixo característico de particípios. Para o piel, para o pual, para o rifil, o rofal e também para o hitpael. Então aqui estão as formas
dos particípios, dos gêneros e números dos particípios no rifil. Maktil é a forma masculina singular, maktelet é a forma feminina singular, mas é possível também encontrar a forma maktilá, essa forma mais rara, e a forma maktelet é mais comum. Porém, notem que se você encontrar uma forma maktilá, escrita dessa forma aqui, com um kametzhe, essa forma será a forma feminina singular do particípio, né? E maktelim para a forma masculina plural e maktilot para a forma feminina plural. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham notado que o tronco rifil é bem consistente, né? Existem poucas mudanças que nós não esperávamos. Uma delas é que o imperativo, em vez de levar um hirakiod, leva um tsere. Mas essas mudanças são poucas e ainda cabem dentro daquele padrão vocálico que nós já aprendemos para o rifil, tanto na conjugação perfeita quanto na conjugação imperfeita. Eu vou colocar esses paradigmas, então, para vocês na página do BAT. E até a próxima. Shalom!